Olá, primeiro eu quero agradecer a UP, né, e o Fred, por ter feito esse convite, né? Eu estou aqui para falar com vocês sobre métricas, é um orgulho imenso poder estar participando desse projeto. Né? As métricas ainda são um pesadelo para muita gente e um grande desafio para qualquer tipo de negócio, não só de turismo, mas qualquer um que esteja hoje na era digital. Mas isso precisa mudar, né? A gente precisa tomar consciência de que eles são necessários para a gente tomar melhores decisões, para sermos mais competitivos, para elaborarmos boas estratégias, né? E principalmente para não jogarmos mais dinheiro fora, né, gente? Então, turismo é sobre servir, né? Sobre estar em contato com pessoas constantemente e não adianta nada a gente ficar postando todo dia, né? E não entender se essas pessoas estão realmente interagindo e gostando do que a gente está compartilhando. Então, eu preciso realmente analisar quais canais de comunicação são mais interessantes e as métricas para tomar decisões, né? Eu sempre falo que as pessoas têm que estar sempre em primeiro lugar. Números são números, né? E só eles não querem dizer nada sozinhos, né? Se a gente não realmente não para analisar e não colocar no ponto central quem são essas pessoas, o que elas querem, o que elas estão buscando, né? Eu falo que a gente tem que estar cada vez mais centrado no ser humano. O designer centrado no ser humano, ele se preocupa mais com como os insights gerados pelos números eles podem impulsionar o pensamento criativo para que melhoremos nosso relacionamento com o outro e para que a gente encontre as melhores soluções para o outro. Então, esse curso é para quem quer entender melhor esses canais, né, e a conexão do seu negócio com pessoas, né? E eu já deixo aqui uma questão para reflexão, né? O que é mais importante? O que os números podem significar ou a quantidade? Então, uma rápida apresentação. Quem sou eu para ficar falando de métrica aqui com você? É, eu sou Luciane Quadro, sócia da Quadro Consultoria. Sou formada já há mais de 25 anos, bacharel em turismo. Também sou especialista em marketing turístico e mestre em turismo e hotelaria, onde eu foquei na formação baseada em competências, né, para educação corporativa, né, que foi onde eu direcionei todos os esforços da minha carreira profissional. E aí já entra a primeira noção minha sobre dados, né? Lá já na faculdade, quando nós tínhamos um direcionamento todo voltado para planejamento de destinos turísticos, mas pouquíssimas oportunidades de trabalho. Então eu vi muitos dos meus colegas desanimarem bastante com o turismo. Até hoje, né? Nós não temos ainda um pensamento, né, e um direcionamento das políticas públicas, principalmente, né, para a contratação de turismólogos, de pessoas que estão realmente se dedicando a entender melhor isso. E naquela época não era diferente, né? E eu e mais alguns colegas, a importância do network, da conversa com pessoas, né? Para a gente pegar os dados, né? Os insights do mercado e direcionar os nossos esforços profissionais para isso. Foi conversando, foi entendendo, né? Desde o primeiro momento que existia muito mais mercado para a gente enquanto trabalho, para empreender ou trabalhar para outros negócios, né, de turismo, meios de hospedagem, alimentação, é, a parte de agenciamento de viagens, companhias aéreas, atrativos turísticos, eram tantas, milhares de opções, né, e pouquíssimos municípios que investiam em planejamento turístico, né, e aí isso decepcionou muitos dos nossos colegas, mas conversando e entendendo melhor quais seriam as oportunidades, eu resolvi me juntar aí aos pequenos negócios de turismo, né, entender quais eram as dificuldades que eles tinham e como eu, enquanto turismóloga, poderia ajudá-los, né? Então não havia nada de pesquisa, estatísticas publicadas, nada, mas observação do mercado, sim, né, já naquele momento. E aí, isso também me ajudou, né, essa observação do mercado me ajudou a definir nichos, né, para trabalhar como consultora. Então, nos últimos 10 anos, eu venho focado muito no turismo rural
E de uns anos para cá, alguns colegas, né, na área acadêmica, outros profissionais da área, têm me buscado para entender como fazer uma transição de carreira, para como que eles podem utilizar o conhecimento que eles adquiriram a vida toda, né, para serem também consultores. E aí surgiu a primeira mentoria para formação de consultores em turismo do Brasil no mundo digital, no mundo online. Então a mentoria é focada para a formação de consultores que querem trabalhar como nós aqui na Quadro Consultoria, como nômades digitais, de qualquer lugar, para qualquer lugar, né, que gostam, que privilegiam, né, a liberdade, a escolha dos seus clientes, como querem trabalhar. Então, a gente aqui nos nossos projetos, a gente dá inclusive prioridade para quem trabalha assim como nós, né, como nômades digitais de qualquer lugar, atendendo pessoas do mundo todo, né? Hoje, inclusive, atendo também algumas pessoas na Irlanda, em Portugal, né? Na Inglaterra. São brasileiros que estão desenvolvendo negócios de turismo lá, né? Então, bem legal a amplitude que dá. Então, mas para quem quiser conhecer mais sobre a Luciane, pode me buscar lá no LinkedIn ou nas minhas redes sociais e a gente conversa depois, né, mais sobre isso. Então, o meu principal desafio hoje, né, enquanto turismóloga, né, ajudando tantas pessoas a se adaptarem a esse mundo online, é realmente conscientizar sobre a importância de uma cultura de mensuração e que o achismo ele não vai te levar a lugar nenhum, né, e não adianta achar que todo mundo tá achando que ganha dinheiro com dancinhas, né, nas redes sociais. Elas são boas para alguns negócios, mas podem não ser boa para você e para você entender se deve ir para esse lado ou não, você tem que aprender a lidar com as métricas. Então, entender que dados eles são mega importantes, né? Eles são o maior ativo que a gente pode ter, isso impacta diretamente no dia a dia, nos processos, torna tudo mais confiável e controlável. E o que você vai aprender hoje? Eu espero que te ajude a refletir mais sobre a importância dos dados quando a gente se comunica e com quem está por trás, né? Que são as pessoas, e não só o cliente, mas também as pessoas na forma dos seus colaboradores, na comunicação com parceiros, com governança turísticas, né? E para nós mesmos, para a nossa vida. Então, por exemplo, eu acredito que você também já passou por isso, né? Se você, por exemplo, está organizando aí, planejando as suas próximas férias, eu tenho certeza que você deu de cara aí com vários pacotes de várias agências, algumas que você nunca ouviu falar, não conhece, não tem referências e não sabe se elas realmente entregam o que prometem. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente recorre muito, eu acredito que você já recorreu várias vezes também, a plataformas como essa, por exemplo, como Reclame Aqui ou o Google Business, né, que é o ex-Google Meu Negócio, lá naquelas avaliações, quantas estrelinhas, o que as pessoas estão falando, o que elas estão comentando. Nas plataformas, por exemplo, que você vai reservar hotel, também tem as avaliações, as recomendações, e a gente vai atrás de pesquisa para entender a reputação de uma empresa, né? E o que a gente vê? Vê carinhas, né? Vê emojis, vê números, e esses dados é que vão ajudar a gente a decidir por uma empresa, né? E não por outra empresa, analisando esses números aí. Eles fazem hoje parte da nossa rotina, seja para o que for. Então, a gente vai ver aqui o que é uma métrica, para que ela serve, por que fazer ou por que acompanhar esses números, quais os tipos que existem, não todos, porque não vai dar tempo de ver tudo aqui, né? Que ferramentas existem e podem nos ajudar, quais métricas são importantes, porque as que são importantes para mim podem não ser importantes para você, importantes para o seu negócio, e como definir. E com um único objetivo, né? Para que você saiba o que quer e o que precisa medir, né? Nem tudo é preciso medir, nem a toda hora, né? Não precisa ser o louco dos números, correr atrás dos gráficos o tempo todo, mas precisa sim fazer parte da nossa rotina, né? Principalmente da gestão dos negócios turísticos ou da gestão de um destino turístico para melhorar aí a tomada de decisões. Esse ditado também serve aqui para a gente, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E o que pode acontecer é que você bater de frente com seu concorrente, por exemplo, que sabe analisar mais os dados do que você, né? Ou escolher um caminho errado
que não vai te levar aí a lugar nenhum, né? Vai só fazer gastar de tempo e dinheiro. Então é aprendizado constante essa história de analisar dados. E dados só são úteis se gerar ações e decisões que estejam alinhadas com o que se deseja a longo prazo. Então, tem que analisar cenários, comparar números e, para isso, é preciso registros. Sem registros, não é possível comparar e analisar nada. Então, sempre tem que ter um momento zero, um momento primeiro, segundo, terceiro, e aí a gente consegue ter uma dimensão melhor, né, de onde a gente está se metendo. Então, no mundo de hoje, onde tudo está automatizado, não dá mais para tomar decisões baseadas em crenças, né, sem visão, sem os dados, né, nada, né, vai servir, aí os dados só vão servir para distrair a gente, né, em vez de impulsionar realmente ações que nos levem ao alcance de objetivos. Então vamos lá, né? O que são métricas? Se eu pudesse resumir numa palavrinha, são números, são dados brutos, né? E que são gerados quando se faz qualquer ação dentro dos canais de comunicação, como um website, marketplace, as nossas redes sociais, as plataformas digitais, todas elas nos dão números, nos dão dados, né? Você pode falar assim, nossa, Luciana, olha só quantos likes eu tive nesse post. Eu falei, tá, a pergunta que eu mais faço é, quantos desses likes te chamaram para saber mais sobre o seu produto ou serviço? Então, números podem realmente não dizer nada, tomar muito cuidado com os que você já deve ter ouvido falar das métricas de vaidade, né? Muitos seguidores, isso não quer dizer nada. E eu vou contar, inclusive, aqui alguns perrengues que eu já passei por conta disso, né? Alguns erros que eu cometi também, né? Por conta dessas métricas de vaidade que a gente fala, né? E aí que a gente tem que entender, né, os meios de comunicação, né, que são os instrumentos utilizados para que a gente possa transmitir informações e promover a conexão entre pessoas, né, individualmente ou hoje muito em massa com os chamados sociais, né? Então, antigamente, gente, era rádio, TV. Eu sou do tempo do Telex, não sei se vocês já viram esse equipamento aqui, mas a gente usava muito para fazer reserva aérea nas agências, né? E antes de chegar à internet, eu ainda sou pré-internet, né? Eu fazia muito por telefone mesmo as reservas, os contatos, né? Com os agentes, né? Com as operadoras, com as companhias aéreas. A gente não tinha como monitorar muito, né? Os resultados disso. Errava, não dava para ficar corrigindo, né? Então era realmente no jornal, revistas que a gente divulgava, outdoors, né? E era essa forma que a gente tinha aí de passar o nosso recadinho. E hoje os outdoors são assim, né, gente? Em 3D, tem vários surgiram durante a pandemia para animar o pessoal. Esse gatinho foi uma febre, assim, muitas visualizações, curtidas, comentários. Aí a gente hoje já consegue mensurar um pouquinho mais quais são os efeitos de um outdoor 3D, né? Quando a gente compartilha nas redes sociais, né? E vê o número de interações com ele. Então, quem manda hoje, né, é a internet, né, o celular principalmente, né, e com comunicação cada vez mais sendo via esses meios aí que vocês estão vendo, que tem dezenas deles, né? A coisa pode parecer complicada para se monitorar, né? Mas não é não. É bem melhor, né, do que antes, né, do que aqueles outros meios de comunicação que não dava para mensurar bem os resultados de uma divulgação, por exemplo, num jornal de turismo. A gente sabia a tiragem, né, que cidades ele atingia, que evento alcançava maior distribuição do jornal, mas mais nada, né? Os dados mesmo das pessoas a gente não tinha, se estava realmente alcançando, se elas estavam gostando, se aquilo estava ajudando ela de alguma forma. E com TV, outdoor, rádio, pior ainda, né? Então, hoje a gente pode contar com os dados oferecidos pelas próprias plataformas, por essas plataformas aí que vocês estão vendo na tela. E outro dia eu estava conversando com um aluno da mentoria, e ele falou, olha, tá decidido, nós vamos fazer vídeo para TikTok, olha só quantas visualizações o fulano de tal teve com esse vídeo bobinho, imagina o nosso que tem um conteúdo que pode ajudar a lidar com um problema tal.
Aí eu, tá, legal, né? Os dados estão visíveis hoje para qualquer um. Todo mundo sabe quantos curtiram, quantos seguiram, o que que eles viram, né? Quem viu os posts. Mas, opa, né? Peraí, né? E eu perguntei para ele, baseado em que você acha que os seus vídeos são mais para TikTok do que para YouTube? Ou baseado em que os vídeos educacionais que você pretende fazer competem com vídeos de entretenimento no TikTok? E aí, foi aquele momento cri-cri, né? Então, com uma série de questionamentos, meu aluno percebeu que ainda não tinha como decidir em que plataforma divulgar seus vídeos, pois ele não tinha registro algum, não tinha feito teste nenhum, não tinha dados que evidenciasse que aquele era o caminho melhor. Então ele poderia estar indo bater de frente com o trem, e tomar uma decisão, né, que sugaria tempo e dinheiro dele e talvez não tivesse os resultados que ele tanto desejava. Bom, e como as coisas acontecem nesses e outros meios de comunicação, né? Basicamente é com conteúdo, muito conteúdo, né? E para trabalhar com isso é preciso também planejamento, pesquisa, muita pesquisa, né? Isso dá um trabalho danado. Quem aqui já trabalha com conteúdo, principalmente nos meios digitais, sabe bem do que eu estou falando. E para que serve tanto conteúdo, né? Para gerar relacionamento com pessoas, né? Diariamente nós somos bombardeados com uma infinidade de conteúdos e eles servem justamente para isso, né? Para gerar relacionamentos, para atrair a nossa atenção, para converter. Essa palavrinha conversão, ela é muito usada no marketing digital, você já deve ter ouvido falar, e ela tem vários formatos. Significa que a pessoa que foi atraída pelo conteúdo fez alguma ação logo em seguida, né? Ela foi impactada, gostou e pode, por exemplo, clicar naquele botãozinho do WhatsApp, lá no site, pode baixar um e-book, pode assistir uma aula, pode clicar num vídeo, se inscrever numa newsletter, comprar algo, né? Então significa que ele se interessou e dá um outro passo, né? Fazendo com que você atinja os objetivos que você quer. E não exatamente nessa mesma ordem, né? Um funil de vendas, ele passa por essas etapas e também tem como acompanhar as métricas em cada um desses pontos que vocês estão vendo aí. E para que servem as métricas? Então, para nos dar insights, né? Para saber se o conteúdo, né, que eu postei lá gerou os downloads que eu queria, né, do meu e-book, para saber se as pessoas assistiram a minha aula, quantas pessoas interagiram com o post da excursão, né, do novo quarto da pousada. Serve para entendermos aí o desempenho dos nossos conteúdos no mundo online. E pensar em estratégias baseadas em dados, ela também possibilita, por exemplo, um aumento de produtividade, né? Uma redução de custos, uma otimização dos processos. Então, se ganha muito tempo sabendo o que dá mais certo ou não, não é? E também ajuda a melhorar a experiência do usuário, a conhecer melhor o que querem, né, os nossos clientes, a identificar os insights, ajuda a entender como competir no mercado, o que os nossos concorrentes estão fazendo, né? E no turismo, o que é um mercado super concorrido, é essencial para a sobrevivência dos negócios. E por que medir? Porque eu ainda não vi ninguém com poder de telepatia, né? Para adivinhar o que o outro pensa e como ele se comporta. Então a gente precisa se basear em algo para dar o próximo passo. E as métricas, elas precisam de um contexto. Então, o que eu estou analisando, por que analisar, por quanto tempo e como eu faço para melhorar. Algumas das razões a gente já comentou aqui, né? Conhecer o público, como ele se comporta, ter ideias, que conteúdos criar, onde divulgar, quais são os meios de comunicação que dão mais certo, né? Medir resultados de campanhas, que adaptações serão necessárias nas campanhas, saber onde e como investir. Então, como a gente sabe se está acertando ou errando? Só medindo. Então, são respostas às perguntas que a gente se faz constantemente. Então, recebo perguntas, às vezes começa, devo usar mais o Instagram ou o meu blog de viagens? A resposta depende, né? O que você já fez? Você tem dados dessas postagens? Às vezes a pessoa nem sabe onde verificar essas informações. Posta e tchau, né? Então é preciso
começar do zero. Então, fazer as pesquisas, depois algumas escolhas, publicar e acompanhar os dados. Então, são eles que vão dizer se as escolhas que você fez deram certo, se precisa mudar para outro canal, se as pessoas estão gostando do que está divulgando no canal X ou Y, se continua divulgando para cidades X, Y, Z, né? Se vai publicar mais para o público feminino, por exemplo, ou masculino, para que idades, né? Então, quem aí nunca gastou uma fortuna, né, em tempo e dinheiro postando, por exemplo, no Facebook, horas e horas, né, perdendo para criar conteúdos, criar vídeos, né, no Face ou no Instagram, nos stories hoje, muita gente, né, fazendo lives direto, né, e quando a gente vê, né, tão poucas interações, tão poucas visualizações, ou então tá pagando por anúncio, né, e não teve nenhum retorno. Eu passei por isso muitas vezes, né? E um tempo atrás eu gastei uma grana pesada. E em 4 meses não tive uma venda sequer, né? E venda era o que eu queria, mas eu estava fazendo tudo errado. Nem o funil de vendas eu sabia direito o que que era, não tinha criado, mas fiz ações com objetivo de venda, né? E aí foi quando eu parei e falei, peraí, né, chega de jogar dinheiro fora, eu preciso de ajuda de alguém que realmente entenda desse negócio aí, né? E foi aí que eu achei uma gestora de tráfego que me ajudou muito a interpretar os números, né? A elaborar os materiais corretos, a escolher os canais, a fazer escolhas. Então eu fiz um teste, né, com a ajuda dela no Google Ads e no Facebook Ads. Eu tive como comparar aí depois de um tempo, né, os dados que eram dados por essas próprias plataformas, né, analisando esses números, eles me fizeram decidir investir mais no Google Ads e não no Facebook, né, Ads, que é o mesmo do Instagram. E eu venho fazendo isso até hoje, né, pelo menos para quadro consultoria funcionou melhor, né, e funciona melhor no Google Ads quando eu quero investir em anúncios pagos, né? Então, da forma orgânica, tem outras formas que, né, outras comunidades que geram. Da forma orgânica significa assim, eu não estou pagando pelo anúncio, né? Eu estou compartilhando meu conteúdo em meios gratuitos, né? Então, tem algumas comunidades que me dão muito mais resultado de forma orgânica, mas quando eu quero investir em anúncios pagos, né, e acelerar um pouquinho a captação de clientes para o meu funil de vendas hoje montado, né, direitinho. Então eu invisto realmente com quem consegue me ajudar, né, e analisando mesmo esses números que as plataformas nos dão após alguns meses, não é dias não, gente, alguns meses de observação, aí a gente consegue analisar os gráficos todos e tomar decisões, e aí com a ajuda dessa gestora, né, com que ela também me ensinou aí a lidar com a paciência, né, para esperar que a plataforma compreenda o seu tipo de negócio, o seu público, né, mostre para mais pessoas que são parecidas com seguidores, então tem que dar tempo realmente para que lá, né, o robozinho dessas plataformas consiga entender realmente o que você quer, né, e consiga trazer mais pessoas para atingir o seu objetivo, mas menos de 3 meses com a ajuda dela, eu já estava colhendo os primeiros frutos, e as coisas começaram a dar certo, né, e os meus objetivos estavam bem mais claros, né, e aí os resultados começam também a aparecer quando você tem mais claro onde, né, como você quer chegar. Então existem vários tipos de métricas e elas servem justamente para isso, né, para escanear a pessoa, né, o seu comportamento nos meios de comunicação. E essas são apenas algumas, né? Visualizar páginas que você tem no site, usuários que já retornam para o seu site várias vezes, ou então quem são e de onde são os novos usuários, as taxas de conversão, número de assinantes, por exemplo, eu trabalho bastante com e-mail marketing, com newsletter principalmente, né? Então, quantas pessoas assinam semanalmente, mensalmente, então, 3 newsletters, né, que eu abasteço, quais são os conteúdos que as pessoas mais baixam, né? No site tem e-books, né? Tem vídeos, então quais são o que tem mais atraído a atenção, né, dessas pessoas para o meu conteúdo, as interações nas redes sociais,
origem de tráfego, se está vindo das redes sociais, se está vindo do tráfego pago ou do tráfego orgânico, de que canal, né, ela está vindo, quais são os conteúdos mais lidos, mais assistidos, tempo de visualização de vídeos, chamadas no direct, WhatsApp, chat. Isso aqui são só alguns tipos de métrica que existem. Eu nem observo todos, mas alguns são super importantes para o meu tipo de negócio e você tem que entender qual é a métrica que vai interessar para o seu negócio. E para isso existem as ferramentas, né, para analisar e monitorar as métricas. Então eu vou mostrar algumas agora, a maioria delas são gratuitas, ofertadas pelas próprias plataformas. E algumas dá para ver no modo real, como é o caso do Google Analytics, né? Quando a gente, por um exemplo, eu coloco um post novo no blog, eu já compartilho nas comunidades, vou ali para o Google Analytics e na hora ela mostra ali quantas pessoas estão em modo real acessando aquele conteúdo, quanto tempo elas ficam lá lendo o meu conteúdo, elas vão para outras páginas do meu site depois de ler o conteúdo, elas estão clicando nos links clicáveis que eu coloco no conteúdo para ir para as outras páginas, então dá para ver no modo real. Compartilhou, na hora você já sabe se a pessoa está acessando ou não o conteúdo. Então ficou muito mais fácil, né, para a gente acompanhar aí resultados, né, das nossas ações no mundo online. Essas aqui são algumas das que eu mais uso, né? Google Trends, SEMrush, também tem a Moz, né? Elas são ótimas para acompanhar o universo das palavras-chave, né? Então, quais são as ideais para usar em campanhas, para criar conteúdos, quais as melhores para colocar a empresa, né, no ranking das buscas, como é que meu concorrente está lidando com isso também, né? Para saber quem também está mencionando, né, os negócios, os produtos, os serviços, para fazer análise, né, de mercado, análise de concorrência. Google Trends, SEMrush, com certeza são as melhores assim que eu conheço. Depois tem outras, HotSuite, por exemplo, ela concentra ali os agendamentos nas redes sociais, ela faz análise, curadoria de conteúdo, dá para acompanhar o que acontece nos perfis, né, nas redes sociais, também responde menções, monitora a palavra-chave também, e serve mais para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter e Pinterest. A RD Station vocês já devem conhecer, para agendamento de posts aí no Facebook, Twitter também, LinkedIn, a gente acompanha relatórios, né, os resultados das divulgações dos posts, a RD também concentra todos os dados numa plataforma só. Então, antes de conhecer o software, a gente utilizava outras ferramentas, né, para dessa tarefa de agendamento diário de conteúdos, mas com o RD houve uma possibilidade maior de integração dos leads, né, e também captura desses dados dos leads numa plataforma só, e acabou se tornando aí a melhor opção para a gente, né? Tem outras plataformas como a RD Stations, algumas americanas, né, europeias, então vai depender muito do seu tipo de negócio para fazer as escolhas por essas ferramentas, né? Mas é possível com elas fazer esse monitoramento um pouco mais preciso das conversões. Então, quem acessou a landing page, quem clicou, quem entrou, quem assinou a newsletter, quem baixou isso ou aquilo, né? E também seguir, né? Fazer imediatamente já a contrapartida da empresa, que eu falo que é dar a resposta, né, mais rapidamente para as pessoas. Ela colocou lá uma menção no do seu Instagram, você imediatamente vai ficar sabendo e vai poder na hora já conversar com ela, agradecer, né, e continuar o relacionamento com elas nas redes sociais. E existem outras, né, Reportei, MLabs, o Mailchimp também para gerenciamento, a gente tem várias listas, por exemplo, no Mailchimp, que é gratuito até 2.000 contatos, né, vou mostrar um pouquinho aqui, como é a visualização em algumas das plataformas dessas aí, né. Por exemplo, esse aqui é do Google Analytics, você pode escolher o período que você quer analisar de acessos ao site,
ele mostra aí quantos usuários tem, ou se você teve um percentual de aumento, ou, né, se caiu, né, o acesso por novos usuários, quantas sessões do seu site é, quantas páginas, né, quantas interações eles fizeram no site, as durações das sessões, né, se viram os vídeos, tá vendo, tem esse zerinho aqui, né, não tinha nenhum usuário ativo no momento que eu fui puxar esse dado, esse insight, né, e também tem os gráficos que mostram é, como é que está sendo o acesso diário, ou você pode puxar mensal, semanal, semestral, né, de como é que está sendo o desempenho do seu site. E isso em vários, né, tem outros vários insights aqui, em tempo real, tem dados do público-alvo, de que cidade que ele acessa, quanto tempo ele fica aí, os comportamentos dele dentro do site, para que páginas ele vai, se ele clica nos botões, que idade tem, qual é o gênero, né, as formas de aquisição, se ele vem de que rede social, e tem uma série de outros dados, bem completo esse Google Analytics, né? Esse aqui é o que a gente olha com mais frequência, porque a gente usa mais aqui a questão do site e do blog para geração de conteúdo. Essa é a ferramenta do Mailchimp, que eu trabalho muito mais com newsletter e e-mail marketing, da forma gratuita, né? O RD Station ele tem, é muito bom, mas ele tem alguns tipos de plano, né? Acho que o mais barato agora está a partir de R$ 50, mas é bem limitado, né? Então dá também trabalhar com algumas listas gratuitas quando eu estou no momento de captação. Às vezes eu faço aqui, depois eu migro o banco de dados de clientes para RD, onde eu vou ter um relacionamento mais para o funil de vendas, mas geralmente para captação, para começar os primeiros relacionamentos, quando eu quero testar públicos principalmente, eu venho para o Mailchimp, e aí ele tem vários tipos de dados por datas, né, quantas visitas, quantos cliques, né, por cores aqui ele mostra, e tem outras informações, outros dados, né, aqui nessas coluninhas, e você pode criar vários tipos de público. Ele é gratuito para até 2.000 contatos para uma audiência, né? Então você pode colocar audiência, segmentar, né, os seus públicos. Então eu tenho o pessoal só de consultoria de turismo rural, outros grupos que recebem newsletter, e eu trabalho com funil só para mentoria de consultores online, e por aí vai, tem vários, né? Tem vários desses públicos, e é onde eu gero geralmente o primeiro contato com eles. Essa aqui é do Google Ads, né, que são os anúncios que estão rodando atualmente, né, então quantos cliques, quantas impressões teve do anúncio, qual é o meu custo médio por clique, qual foi o valor todo que eu gastei no determinado período, né, e ele mostra aqui como é que vem o gráfico, né, dos anúncios pagos, né, aqueles que são gerados quando você abre lá na busca, naquela lupinha do Google, né, e você vai ver lá em negrito anúncio, né, então aí está aparecendo o meu, por exemplo, se você coloca lá consultoria em turismo, provavelmente o meu anúncio vai aparecer lá para você, né, e aí eu tenho mais chances de aparecer, né, e de que as pessoas cliquem também para conhecer um pouquinho mais os meus serviços. Então, esse aqui também tem vários outros tipos de dados dentro dessa plataforma do Google Ads, e conforme ele vai aprendendo sobre o nosso público, sobre o nosso negócio, ele vai passando aqui as recomendações e dados bem mais complexos, que, né, eu preciso aqui de alguém que me ajude, às vezes, a entender alguns gráficos do próprio Google, né, a fazer as otimizações, porque em cada grupo, né, de anúncios, cada campanha que se cria tem um conjunto de anúncios, e aí entender todos esses dados, qual está performando melhor, que palavra tem que negativar, que público não me interessa, né, então preciso também que outra pessoa analise, e hoje com a minha gestora de tráfego, a gente faz isso juntas, né? A cada 15 dias ela passa o relatório, a gente conversa sobre esses números e ela vai fazendo as otimizações necessárias
tudo baseado nesses números, né? Nesses em outros números, em outros dados que a ferramenta do Google Ads dá. Esses são os dados do Facebook Insights, que é uma ferramenta ótima para a gente entender tanto do Facebook quanto do Instagram, né? A mesma administradora assim, dos dados, mas para a gente entender melhor sobre o público-alvo, para a gente conseguir segmentar, criar públicos específicos, que assim a gente consegue criar campanhas, né, de anúncios que performam melhor quando a gente conhece, né, mais esses dados, as informações geográficas, por exemplo, idade, sexo do público. Eu uso muito a questão de cargos, porque, né, trabalho com tomadores de decisão e geralmente eu quero falar, né, com os proprietários, né, dos negócios turísticos. Também dá para entender quais são as principais páginas que os usuários curtem, da concorrência também, né, saber os aspectos comportamentais, estilo de vida, dá para a gente estipular metas como aumento, né, de seguidores ou do alcance, né, que a gente está tendo. Porque não é tarefa fácil encontrar o público que a gente quer atingir numa rede social gigantesca como é o Facebook e Instagram, mas acompanhando os dados por um tempo a gente consegue ir definindo. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu criei alguns públicos em 2016, né, e hoje, até hoje, eu recebo insights sobre eles, né? Então, enquanto eu estou fazendo anúncios patrocinados usando esses públicos, a própria ferramenta do Face Insights me passa as informações e vai me dando ideias de como trabalhar com esses públicos, né? Mas a partir do momento que eu não faço anúncios patrocinados, por exemplo, com esses públicos, ele extingue, né? Se mais de 2 anos eu não utilizo nenhum grupo, ele expira, né? Então não me passa mais ideias sobre esse dado. Então, uma plataforma muito inteligente. Exceção do Instagram Analytics, esse também dá para acessar pelo computador ou pelo aplicativo, né? Dá para acompanhar as métricas com aqueles, até pelo celular, né? Eu viajo bastante, por exemplo, e nem sempre estou carregando o computador. Eu vou ali, se eu tenho alguma campanha rolando ou fiz algum post e quero entender se realmente ele está dando algum resultado, né? Eu vou naqueles 3 risquinhos que ficam no canto superior direito e ali vai aparecer a aba Insights. E lá a gente consegue entender tudo o que está acontecendo, né? Quais são as contas que foram alcançadas, se está subindo, se está descendo, se está caindo, né? As interações, se está aumentando ou diminuindo o número de seguidores, quais os conteúdos compartilhados que foram compartilhados e que performaram melhor, né? Também dá para escolher o período que a gente quer analisar, se é a última semana, se é o último mês, informações do público, também aqui, as informações demográficas, de gênero, né, de idade. As cidades também que mais são acessadas, os horários, né, que mais as pessoas leem, né, compartilhamentos, né, e uma série de outros dados que dá para seguir pelo aplicativo também, pelo celular. Então, essas métricas são super importantes para mim, mas você tem que descobrir quais são, né, para o seu negócio. Eu falo que as que realmente importam são aquelas que fazem a gente repensar nossas ações no mundo online, né, e que não é sobre quantos dados a gente tem, mas sobre a utilidade deles para melhorar, né, a nossa tomada de decisão. E se você assim, olha, Luciana, eu não tenho ideia de onde começar a monitorar, né? Quais métricas eu tenho que começar, então eu diria para você, olha, se você precisa de um norte realmente, comece por essas, né? Entender por onde, né, vem, que canal esses leads estão chegando, né? Que são essas pessoas que realmente interagem e gostam do seu conteúdo, por que canal eles estão vindo. A taxa de abertura de e-mails, taxa de cliques nos e-mails, cliques em call to action no site. Então, por exemplo, às vezes as pessoas não estão tendo uma boa taxa de abertura do e-mail, mas estão tendo uma taxa de clique no WhatsApp. As pessoas não se inscrevem em newsletter, mas elas clicam no WhatsApp para falar com você. Então, esses cliques em call to action que tem no site são super importantes. Páginas, né, que são mais acessadas do blog, porque assim você consegue entender que conteúdo essas pessoas estão acessando, quanto tempo elas estão ficando lá, estão lendo, né, e isso, o Google Analytics, ele te dá ali, né, quais são as páginas mais acessadas do blog. Eu tenho lá uns 40 artigos no meu blog, mas tem
4, 5 que tem acesso constante, todo mês tem muita gente que acessa. Então eu crio conteúdos parecidos com esses depois, porque são conteúdos que eu sei que as pessoas estão gostando, tá chamando mais a atenção delas, né? Elas estão interagindo mais, deixando comentários, né? Então são acompanhar essas páginas, se você tem o site, né? Também o tempo de permanência, principalmente para vídeos, né? Vídeos de aulas, vídeos de dicas que se postam, são super importantes para você entender se você cria mais conteúdo escrito num blog ou se você parte para criação, edição de vídeos, né? Por exemplo, para os canais aí que é possível compartilhar vídeos, né? Não é só o YouTube, mas tem outros canais aí que são próprios para divulgação de vídeos. As conversões, que eu uso muito direct, né? Bastante, sempre estou incentivando as pessoas nos meus posts a me chamar no direct, a agendar um bate-papo gratuito, a assistir, né, uma aula, eu passo lá pelo direct os links que eu tenho, né, que são compartilháveis e que é possível colocar. Então, uma conversão que eu gosto muito é o direct do Instagram ou do WhatsApp no meu site e os cliques que eu tenho nos artigos do blog, né? Tem vários outros call to actions, que são aqueles botões que aparecem, né? Em vários artigos do blog, então essas são coisas que eu acompanho frequentemente. Também gosto de trabalhar com o alcance orgânico, né? Eu trabalho o SEO, que é aquelas otimizações do conteúdo do site. Eu trabalho voltado com o meu conteúdo para o meu blog, né? Como eu educo o meu tipo de cliente, meu público, mas você tem que entender se o alcance orgânico é importante para você, ou se é melhor investir, né, em anúncios patrocinados, mas eu invisto muito em SEO. Eu mesma aprendi a fazer, né, fiz alguns cursos e tirou minha página da 5ª página do Google, que ninguém chegava até lá, para os primeiros resultados da primeira página. Mas é um trabalho demorado, precisa entender as técnicas, né, as boas práticas de otimização, são coisas que mudam bastante, então você tem que estar acompanhando como os robozinhos, né, dos sistemas de busca trabalham para você ir melhorando constantemente os conteúdos que são compartilhados, mas eu invisto muito e os melhores contratos que eu já fiz foram via alcance orgânico, não foram com anúncios patrocinados, aqueles anúncios pagos, né? Então eu invisto muito nisso. Essa é uma taxa que me importa muito, né? E se você quer no futuro evitar de estar gastando muito com anúncios patrocinados, eu aconselharia a investir em SEO também. A taxa de permanência no funil também, quantos entram, quantos vão para o meio no funil, porque são conteúdos específicos para quem para captura dos leads, né, para topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Então eu gosto de entender se os conteúdos estão alcançando essa permanência das pessoas lendo ou vendo, né, ouvindo ou assistindo, né, os meus conteúdos e se elas estão indo realmente para o objetivo que é o que mais importa para todo mundo, né, é que as pessoas comprem, gostem, né, e permaneçam ali em contato com você, né, e também, né, o custo por lead quando você faz, né, não é só o custo de anúncios patrocinados, mas por exemplo, eu tenho um custo para fazer um determinado conteúdo, eu gasto algumas horas e essas horas têm que ser contabilizadas. Para criar um post, por exemplo, para escrever um artigo, né? Então eu gosto de entender qual é esse custo. Lógico que é muito mais fácil de você ter a mensuração disso no anúncio pago, né? Porque lá o Google ou Facebook Ads, ele vai te dar o custo por clique né, dessa captura de leads, mas eu gosto também de entender quanto é que eu gasto de tempo para criação de conteúdo e se esse conteúdo está gerando os leads, né, que realmente pague esse teu investimento todo, nesse teu esforço, né, e tempo de dedicação, de pesquisa, de escrita, né, ou de gravação de vídeos, né? Então eu gosto também dessas métricas, mas essas são por onde eu comecei e que eu indico hoje, né, para os meus alunos, né? Se não sabe por onde começar, né, começa por essas e tem muitas outras que você tem que testar também.
E como definir, né, as métricas. Eu acredito que as pessoas hoje elas só vão investir tempo e dinheiro quando se consegue aumentar a receita, diminuir algum custo, né, ou reduzir riscos. Então, reflita sobre isso, né, e qual seria a sua resposta? A maioria dos meus clientes diz, eu quero aumentar a receita, né? Ou então, olha, eu já anuncio, preciso entender como que eu diminuo os custos de aquisição de leads, né? Então, qual é a sua resposta a essa pergunta? E aí você consegue ir definindo, né? O que você quer. Então, se eu quero aumentar minha renda, se eu quero educar, se eu quero ter uma participação melhor no mercado, se eu quero acompanhar a concorrência ali, né? Ser reconhecido, né? Gerar autoridade em um determinado assunto, se eu quero que conheçam a minha marca, minha empresa, meus serviços, gerar leads, vender mais, diminuir o custo de aquisição, né? Então, se você consegue definir por uma dessas aí, você já consegue definir que métricas são importantes, né, para você. E aí é definir uma, né, mensura, analisa, melhora, controla, fazendo para cada uma delas esse movimento, né, esse processo, você vai, depois de um determinado tempo, conseguir definir melhor quais as métricas que realmente vão fazer sentido para você e que você deve acompanhar mais constantemente. E se não está dando certo, você pode mudar. Geralmente a gente está mudando o título do artigo, o título de vídeo, o conteúdo, ou deixando ele mais amplo ou mais enxuto, né? Quando a gente entende, por exemplo, se as pessoas não estão vendo mais do que 5 minutos de vídeo no YouTube hoje. Imagina você conseguir, né, colocar um título que realmente chame a atenção para essas pessoas verem que assistam, né, seu vídeo até o final. Então você tem que ir enxugando, né, e mudando esses itens aí, esses elementos, né? É imagem do blog, é imagem nos posts, né, de Instagram, de Face, de LinkedIn, que call to action está usando, realmente ele está com a cor que está chamando a atenção, está incentivando, está com a frase, com o termo, né, legal para que as pessoas realmente cliquem nele, que horários você está compartilhando, né? Por exemplo, eu tenho um público que o pessoal fica louco comigo, né? Como é que você tem um público que é, tem a maior taxa de abertura de e-mails numa sexta-feira à noite? Eu tenho um público que é nesse horário que eu publico, quando eu crio artigos, eu publico o link do artigo, ou que eu vou dar um anúncio de uma aula, né, ou convidar para algum evento, né, ou mesmo, compartilhei post tal no Instagram agora, corre para ver o Stories. É um público que interage comigo de sexta-feira à noite. E isso não é 9, 10 horas, às vezes vai até meia-noite. Eu vejo eles abrindo mas é um tipo de público, então você tem que entender como que é esse comportamento deles nas redes sociais, nos meios de comunicação, para ir melhorando esses elementos aí. Então, sempre removendo, adicionando itens, né, e testando as campanhas, né, testando a tua forma de comunicação nos canais de comunicação. Não dá para trabalhar com todos também, né? Então, fazer por um determinado tempo em alguns canais, e depois você vai conseguir comparar os dados e ver se realmente esse canal está dando certo. Eu, por exemplo, já eliminei alguns canais da minha vida, né? Telegram não foi uma coisa que não deu certo para o meu negócio, né? TikTok eu nem tentei, não acredito que o meu público está lá, mas eu nem tentei, mas isso é baseado já, se está dando certo, né? E está dando muito certo em alguns, e foca neles por um determinado tempo. Depois, se você quiser aumentar a sua audiência, aumentar o número de seguidores, você pode fazer de vez em quando uma ação em outros canais de comunicação para atração de leads, por exemplo, né? Eu gosto sempre de trazer as pessoas num ambiente que eu controlo, eu sou capricorniana, então eu gosto de controle, de entender realmente como as pessoas estão interagindo comigo. Então eu trago todo mundo das redes sociais e de qualquer meio de comunicação que eu tenha para o meu site, e lá eu consigo ter dados. O Google Analytics me fala tudo sobre as pessoas né, que vão ali e me visitam. Então essa é uma escolha que eu fiz baseada em quê? Em estratégias, em ações, em vários canais de comunicação por um determinado tempo, analisando os resultados. Aí eu consigo definir por um ou por dois ou três canais, mas que são os mais importantes
para trazer aos leads, né, o público que mais tem interesse no meu assunto. Tá? E se você quer um passo a passo aí para começar a analisar os dados nos meios de comunicação, então, primeira coisa, fazer um briefing, né, sobre a persona. Eu digo que esse passo a passo não é correndo como essa menina, tá, gente? A gente não consegue fazer isso, né, analisar dados com essa agilidade toda, né, mas a gente consegue entendendo, né, como o primeiro passo, entendendo como primeiro a criar as nossas personas. Se você não souber, depois você me procura. Existem ferramentas para criação de persona, mas ter esse briefing para a gente poder fazer os filtros necessários, né, nos meios de comunicação. Definir objetivos, não dá para abraçar o mundo, né, nas redes sociais, né, então definir bem que objetivo você quer, se você quer ter autoridade em um assunto, se você quer ter mais audiência, quer ter mais seguidores, quer o quê, né, então definir esses objetivos, descobrir os pontos de contato que essa persona tem, né, com o seu negócio, que meios de comunicação vão ser mais interessantes, as métricas que realmente importam, né, aquelas que eu citei ali anteriormente, que pode fazer sentido, escolhe 2, 3, né, monitora elas por um determinado tempo, vai otimizando, né, isso, vai otimizando os posts, os artigos, os vídeos, né, os filtros que você faz nessas plataformas e nas ferramentas que elas nos dão para acompanhamento de métricas. Aprender a lidar e analisar relatórios, às vezes é preciso a gente ter aí, né, o acompanhamento realmente de uma pessoa que te ajude a enxergar aqueles números de outras formas, né, a gente não fica só no nosso quadradinho, e fazer as considerações aí para tomadas de decisões, para saber dar os próximos passos e subindo esses degrauzinhos aí devagarinho. Então, resumindo aí, no digital também tudo muda muito rápido, então a gente precisa ficar sempre de olho se os algoritmos estão mudando. Algumas vezes dá para saber, outras vezes a gente só vai saber depois que ele mudou lá nas redes sociais. Então, cada plataforma trabalha de um jeito, tem uma política e a gente tem que estar de olho, né, em como isso tudo se muda tudo muito rápido no mundo online. Então, mensure, melhore e repita, né? Vai subindo um degrauzinho de cada vez. E dados, né? Hoje a gente tem como mensurar de diversas formas, não é só por essas plataformas, mas por mapas de calor, existem outras plataformas que são bem mais complexas, né? Que nos dão vários dados, né? Tem especialista para tudo hoje, né? Para Ads, para YouTube, para Twitter. Então, buscar ajuda quando a gente não consegue ir sozinho, né? É realmente importante ter consciência de que às vezes é preciso e entender que o que nós estamos vendo, né? São pessoas e nunca vamos saber o suficiente sobre elas, né? São muitos os dados, são seres humanos que mudam, né? Nós mudamos muito, né? E constantemente, então é muito importante que a gente entenda que esse ser humano que está por trás, que está deixando os seus rastros digitais, os seus interesses, né, nas buscas, no que elas se interessam, que precisa testar, né, realmente para também trocar ideia com quem faz isso constantemente. Eu acho muito válido pagar por um analista de dados, né, eu faço isso. É um excelente investimento ter uma pessoa que analise com você, sabe? E tenha outras opiniões a respeito do que essas pessoas, né, estão deixando nos seus rastros digitais. Então, ouvir outras pessoas é super importante. Isso faz uma diferença enorme para alcançar melhores resultados. E se você observar melhor aí, né, com um olhar mais aguçado nos meios de comunicação, nas propagandas atuais, você também vai ver como elas estão conversando com o público, né, como elas estão humanizando as suas marcas. Né, tem uma coisa que eu amo fazer, analisar comercial de TV, né, porque como que é possível em 30 segundos passar por mensagens, né, assim, que melhoram o alcance, que fale melhor com as pessoas, né? Como que elas resolvem os problemas delas, ou como elas ajudam a alcançar algum desejo. Eu acho que é um ponto bem legal nosso no turismo, né? Que a gente trabalha muito com essa. Eu acho que uma grande vantagem nossa, nós trabalhamos
para que as pessoas alcancem os seus sonhos, realizem seus desejos, né? De viajar, de conhecer destinos turísticos, de fazer experiências diferentes, né? De vários tipos de negócios turísticos. E fazendo isso, né? Com o tempo, o resultado vai vir com certeza aí para o seu negócio. E eu gosto de terminar com essa fase do Peter Drucker, né? Que o que pode ser medido pode ser melhorado, e os dados são justamente para isso, né? Qualquer dúvida você pode me chamar aí pelo WhatsApp, ou lá nas redes sociais, deixar o seu recadinho, deixar lá no direct a sua pergunta, e eu vou tentar aí atender. Eu espero que você tenha gostado dessa aula muito breve, né, sobre métricas. Tem muito mais, é muito mais complexo, mas eu espero que já tenha trazido para você também alguns dados, alguns insights para que você tome decisão se adota métricas ou não para sua vida. Um abraço.